Graça e paz, queridos, Deus abençoe. Eu sou o pastor Bretão Rodrigues e professor de algumas disciplinas teológicas, sobretudo aquelas que têm um enfoque pastoral. E eu gostaria de tratar isso como teologia pastoral, ministério pastoral. Tá? E eu vou fazer uma breve apresentação aqui de um material muito legal, Ministério Pastoral, de John MacArthur Jr., um livro da CPAD. Tá? E vale a pena você tê-lo entre os seus melhores livros de consulta e orientação. Tá? Já no capítulo 1 aqui, isso aqui vale como uma introdução de aula também, um bate-papo rápido aqui, já que as nossas aulas são módulo e na maioria das vezes você vai ter que correr atrás como pesquisador, fonte de informação, tá? Para fazendo a sua própria formação teológica, né? a sua identidade teológica. Então você precisa ter alguns referenciais positivos. Eu estou te dando uma aqui para a área de ministério prático, tá bom? No capítulo 1 aqui, redescobrindo o ministério pastoral, tá? Há uma chamada de atenção aqui para as mudanças que seriam predominantes na igreja evangélica para o século 21. É claro que a gente considera aqui o ano que foi feito esse livro, a edição dele, tá bom? E nós identificamos aqui como advertência, tá, que esta igreja, que é a igreja que viria para esse século 21, era uma igreja voltada com um ministério crescente, tá? Mas com evangélicos que estariam muito mais distantes daquilo que seria a orientação da própria palavra de Deus e muito mais voltados para aquilo que seria a aceitação da orientação humana, tá? Ou seja, como resultado, o texto bíblico, a orientação de Deus, a palavra de Jesus viriam para um segundo momento e teria prioridades, outras questões que julgamos relevantes para o crescimento da igreja. Então isso entra aqui como um grande desafio, tá? O que o pastor deve ser, o que o pastor deve fazer nesse contexto. Essa é a difícil tarefa para os jovens pastores que se apresentam nos nossos seminários, aqueles vocacionados. A tarefa que vocês têm pela frente é dificílima, tá? Essa obra diz que em 1995, John Seal ele faz uma pesquisa entre 25 líderes evangélicos de referência à época lá nos Estados Unidos, tá? E eles fazem uma pesquisa procurando saber a respeito de qual seria o destino da igreja para esse século 21. E há uma preocupação muito grande com isso, tá? E eu quero pelo menos ver com você oito pontos aqui que são identificados, né? 8 temas que eles trazem como realidade. A primeira questão que identificam é uma identidade incerta. O que isso quer dizer? Confusão disseminada acerca da definição daquilo que é ser evangélico. Querido, o que é ser evangélico hoje? Tá? No Brasil, isso inclusive é uma nomenclatura bem recente, né? O que é ser crente hoje? O que é ser servo de Deus hoje? Né? O que é ser Bíblia hoje? Então, a gente até deixou esses termos de lado, essas nomenclaturas aí de lado, estamos usando uma mais light, né? O que é ser evangélico? Né? Então, a gente começa a perceber, tá, que há uma identidade incerta nisso. Eu vou falar de identidade daqui a pouco, mas há uma confusão disseminada, generalizada quanto a essa questão, tá? Uma outra situação que é identificada é que teríamos uma desilusão institucional, percepção da ineficácia e da irrelevância do ministério. Queridos, olha que situação difícil. Ministério pastoral sendo irrelevante, ministério pastoral sendo ineficaz para os nossos dias. Eu queria que você pudesse pensar, tá? Nós estamos vivendo isso, os pastorados têm sido relevantes, têm sido eficazes,
como tem sido o nosso estilo de vida como ministro de Deus para o presente tempo. Uma outra questão que é identificada aqui é a falta de liderança, tá? Um lamento pela escassez de uma liderança bíblica na igreja evangélica. Nunca foi tão necessário isso, queridos. Hoje a grande dificuldade é exatamente líderes que caminhem com você, que sigam você. Você ensina, você discipula, você anda outra milha, você vai andando pelo caminho, orientando como se faz, como deve ser, como se deve comportar, tá? Orienta na lei do Senhor, o temor do Senhor como prioridade, uma vida num padrão ético e moral. Você vai formando uma leva de discípulos que vão te ajudar a conduzir a igreja, mas no meio do caminho eles vão desistindo, vão te deixando, vão se tornando insatisfeitos com você, não formam raízes suficientes para permanecer diante das primeiras dificuldades e obstáculos. Então, essa é uma grande realidade aí, uma falta de liderança na igreja hoje, sobretudo que caminha do lado do pastor da igreja, tá? Um pessimismo com respeito ao futuro, crença de que o futuro dos evangélicos está ameaçado. Queridos, a gente ouve falar isso demais, né? Para que lado está seguindo a igreja? Em que direção a gente está indo? Nós estamos seguindo conforme orienta a palavra, ou a gente está se distanciando cada vez mais dessa palavra? Tá? Parece que a gente vive um tempo de sufocamento da fé, das raízes da nossa fé, da nossa bagagem doutrinária, tá? Daquilo que é o nosso DNA em Cristo. Isso vai ficando para um segundo momento e terceiro momento e até ser esquecido. Então se previu que no século 21, tá? Nós teríamos isso. Pois bem, deixa eu te dizer mais o que se tem aqui. Um crescimento positivo, um impacto negativo. Você vai dizer para mim, pastor, a igreja está crescendo e está crescendo mesmo, está bombando, queridos. A igreja está superlotada. A pandemia não foi suficiente para fechar as portas da igreja, e aliás não vai fechar mesmo. Mas a questão é o que isso tem causado na vida das pessoas. Que impacto o ministério tem causado na vida das pessoas. Então se acusa aqui que haveria um crescimento, uma explosão de novos crentes, mas um impacto negativo, porque a mudança de vida, tá, não é tão percebida, não é tão relevante, tá? E aí você começa a perceber que há estilos de igrejas, de novas igrejas, tá, que vai atendendo a essa demanda, tá, das pessoas diante das suas convicções pessoais. É um grande desafio. O isolamento cultural, olha, não precisa dizer, a igreja está se isolando cada vez mais, tá? Exatamente por conta dessa era pós-cristã, tá? A igreja não é relevante mais. Então ela é só mais uma instituição e que já é colocada em xeque quanto à sua eficácia, quanto à sua relevância, tá? Soluções políticas e metodológicas são respostas, ou seja, a resposta bíblica, a orientação que vem do Senhor, ela acaba não tendo mais lugar na igreja do Senhor. A gente tem as soluções políticas, a capacidade humana de resolver conflitos, de negociar situações, ou a gente tem os métodos que são disponibilizados para crescimento, para conciliação, para reverter em alguma realidade. Mas a Bíblia, ela deixa de ser o nosso principal material de consulta, nossa fonte de orientação. Então as soluções metodológicas, políticas, acabam sendo respostas não bíblicas para satisfazer a demanda da igreja hoje, tá? E por fim, uma troca da orientação bíblica pela pesquisa de mercado no ministério. Ou seja, aquilo que os homens pensam de mim, tá? As minhas redes sociais, tá? Como é que eu estou na pesquisa?
isso acaba trazendo, tá, para, no primeiro lugar, a pessoa do pastor, a pessoa desse líder, tá? E Cristo, que deveria estar sempre em evidência, tá? Lembra-se, importa que ele cresça e que eu diminua? Não, isso já não é mais concebível nesse tempo. Era preocupação que se teria com o destino da igreja para esse século 21, e é o que nós estamos vivendo. E diante disso, tá, John MacArthur vai registrar que chega uma crise e uma hora de decisão, tá? Chegamos a uma encruzilhada, e ele vai registrar que os evangélicos precisam decidir entre duas alternativas. Os pastores precisam tomar uma posição diante das seguintes realidades. A primeira delas, tá? Nós vivemos um tempo em que a concepção do ministério tem como característica, não forçosamente exclusivas, tá, a base nas necessidades humanas, a centralização no homem, tá, o direcionamento ao consumidor e a definição pela cultura. Ou seja, eu preciso satisfazer o meu mercado consumidor, tá? O homem é o centro das atenções nesse momento da igreja, tá? A segunda perspectiva, a segunda situação pela qual nós precisamos fazer uma opção, o segundo modelo aqui, apresenta o ministério voltado para a redenção, centralizado em Cristo, centralizado na pessoa de Deus, tá? Definido pela Bíblia, tá? E por ela orientado. Então é isso que o ministério pastoral tem conduzido os seus leitores, os seus estudantes de teologia, para esse confronto com a realidade, confronto com aquilo que Deus diz. Eu espero que isso abençoe ricamente a sua vida, tá bom? É mais uma aula bônus, tá? E eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais através desse material, tá? A gente vai continuar daqui a pouco, mas por hora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Biratã Rodrigues e eu tenho um prazer muito grande em estar servindo ao Senhor, ministrando e ensinando a palavra dele.